o uso das telas, ele está prejudicando significativamente a concentração de crianças, de jovens e de adultos. Olá, seja bem-vindo ao Sintonia Educação. Eu sou a Bia Rubetti e hoje eu conversei com a Érica Moscatelli, a aconselhadora biográfica que trabalha com processos terapêuticos de desenvolvimento humano e autoconhecimento. A gente conversou sobre a primeira infância, características, desafios dos 0 aos 7 anos. Este podcast tem o apoio da Decora Interiores, especialistas em decoração de casas, empresas e também do nosso podcast aqui. Então fique agora com o meu bate-papo com a Érica Moscatelli. Olá, seja bem-vindo ao Sintonia Educação. Então hoje eu converso com Érica Moscatelli. Seja bem-vinda, Érica! Obrigada! Gente, a gente tá tentando gravar essa introdução, acho que já fazem uns 3 minutos, porque a gente fica rindo e se divertindo, porque é uma delícia estar com a Érica. A Érica tá aqui na Sintonia já há alguns anos e também ela faz o treinamento dos nossos professores com a base da antroposofia. Ela é aconselhadora biográfica e hoje a gente vai falar sobre alguns desafios da primeira infância, sobre desenvolvimento humano também, né? Então, Eriquinha, conta pra gente um pouco o que é a antroposofia, assim, esse estudo, né? Pra quem não sabe. Tá, então, olá pessoal, obrigada Bia por esse espaço. A antroposofia, ela se intitula uma ciência espiritual. Né? Parece até estranho a gente misturar ciência e espiritualidade, sim, mas ela olha para o ser humano, para o desenvolvimento do ser humano e para o desenvolvimento do universo de uma maneira bem ampliada, levando em consideração as possibilidades físicas e as possibilidades etéricas que a gente não consegue vislumbrar assim no dia a dia. Então é um olhar bastante ampliado para o ser humano. Legal. E dela nasce a biografia humana, isso, que é o que a gente vai falar. Que eu ia perguntar agora também, né? Que você é aconselhadora biográfica. O que é uma aconselhadora biográfica, né? Assim, você já falou da biografia humana. A biografia humana, ela vem da antroposofia e o aconselhador biográfico é esse profissional que trabalha num processo terapêutico, olhando para as fases da vida, para os marcos biográficos, para crises biográficas. Então, a partir da própria história, buscando respostas e encontrando caminhos de futuro para esse cliente, para essa pessoa que procura esse processo. É um processo de autoconhecimento, né? Exatamente. Pode falar que é um processo, né, de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Legal. Quando a gente pesquisa um pouquinho, né, sobre antroposofia, é um assunto muito amplo, né, pra gente falar, assim, de forma rasa aqui, mas nós encontramos muitos conteúdos sobre os setênios. Então, o que são, assim, os setênios, né? Os setênios, eles são uma divisão do desenvolvimento da nossa vida. Isso ele foi trazido pelos gregos. Então, na Grécia Antiga já se falava desses setênios. Então, é essa divisão, essa separação da nossa vida em grupos de 7 em 7 anos. E nesses pequenos grupos, nós encontramos um conjunto de características que denotam ali, trazem uma tônica, trazem um arquétipo específico de cada uma dessas fases do desenvolvimento. Legal. Então, é como se nós, seres humanos, fizéssemos o nosso caminho individual de desenvolvimento, mas que algumas leis, alguns arquétipos, algumas características bem específicas nos atravessassem a todos. Sim. Então, isso fosse dando um norte para que a gente pudesse entender esse desenvolvimento a partir desse olhar. E é surreal, gente. Como você... eu já fiz alguns cursos, assim, né? Cursos, né? Algumas vivências com a Érica, né? E é surreal o quanto isso é genuíno mesmo, o quanto é real na nossa vida, né? Esses marcos, situações que a gente passa, que fazem total sentido ao longo da nossa vida. E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a primeira infância. Então, esse primeiro setênio, né? Que são esses primeiros 7 anos de vida, mas acontece tanta coisa, tanta mudança, né? Nesse primeiro setênio. Então, fala um pouquinho pra gente quais são as principais características desse primeiro setênio. Sim. Então, a gente pensar que são 7 anos e para essa fase é um mundo inteiro de desenvolvimento. Pensar na criança bem pequenininha e pensar ela com 7 anos, o caminho que ela percorreu. Sim. Então, já começa olhando para uma velocidade de desenvolvimento que nós não teremos nunca mais na nossa vida. Então, é onde
nós mais nos desenvolvemos. Então, a criança, ela passa por inúmeros processos. E nessa fase, a essência dela, a gente diz que a tônica desse período é o mundo é bom. Esse seria o arquétipo, esse seria o tipo ideal. O ideal para essa fase da vida é que essa criança tivesse ou tenha um espaço como se fosse um ninho bem caloroso para se desenvolver, como um bichinho que acaba de nascer, bem caloroso para que a partir dali ela possa se desenvolver de forma bem saudável para que essa vida adulta, essa vida posterior seja também saudável psiquicamente e fisicamente. Sim, um pouco do que a gente já conversou, de que eu já vi também sobre esse primeiro setênio, é muito desse ninho, né? E do quanto ele reflete na vida adulta, né? Então, quão importante é que esse ninho seja acolhedor, assim, para a criança? É muito. E aqui a gente fala de arquétipo. Quando a gente está falando de arquétipo, a gente está falando do ideal. E a nossa vida, ela segue o caminho que ela tem que seguir. E a gente vai entender o quão distante ou mais próximo nós estamos desse ideal. Então, pensa assim, pegar um bebezinho, ou até nós mesmos, e colocar numa banheira bem morninha. Como é que os músculos se soltam, como é que a sensação de uma banheira morninha. E pega esse mesmo bebê, ou nós, e coloca bem rapidinho numa banheira gelada. A gente se contrai. E isso é um gesto que vai se repetir depois durante toda a vida. A gente pensar que como é que eu lido com a minha vida depois, com os desafios que eu encontrar, com as pessoas que eu encontrar, com a vida que eu vou construir. Se eu tive um ninho bem caloroso, eu consigo ter aquela malemolência, aquela confiança. Então, a gente fala que essa primeira fase da vida é a fase da vida em que a gente molda a autoconfiança para a vida. Nossa, isso é muito, muito sério, né? E hoje em dia, assim, porque assim, alguns anos atrás, talvez os nossos pais tinham mais tempo. Isso é um pouco relativo, né, de falar assim, mas a sensação é que hoje nossa vida tá muito corrida sempre. E muitos pais talvez não tenham um tempo como os nossos pais tiveram com a gente, enfim, ou como antigamente tinha, né? Então, essa correria do dia a dia faz com que o tempo com a criança seja mais escasso, né? Ficando também essa educação, que isso é muito entre aspas, né? Entre aspas, para escola, para creche, para igreja, claro, tudo faz parte da composição ali da educação da criança. Mas esse tempo, ele deve ser um tempo de qualidade com os pais, né? Mesmo que ele seja mais curto. Então, como isso pode refletir, assim, para a vida adulta? Porque alguma das coisas que eu já li fala da questão do limite, né? Assim, então, o que a criança sente esse acolhimento, esse limite mesmo, assim, de afeto, de acolhimento, de proteção, isso vai refletir na vida adulta com a dificuldade de impor limites ou de não saber ao certo o seu próprio limite. É isso? Sim. Você falando, me veio uma imagem de que eu me incluo, nós estamos vivendo um período de muitas dúvidas. Então, por conta da vida moderna, por conta de uma série de coisas que você acabou de citar, eu não tenho tempo. Se eu não tenho tempo, eu quero cumprir aquele tempo de qualidade. Quando eu penso no tempo de qualidade, eu penso em momentos só felizes. E daí, se eu penso em momentos só felizes, parece que eu preciso dar para essa criança tudo que eu não consigo dar quando eu tô ausente. Ou talvez tudo que eu não tive. E daí, essa sensação de que precisa ser bom aquele momento por conta do amor que precisa ser recíproco. Muitos de nós, como educadores, mães, pais, nós estamos nos perdendo do que negar e do que dar. Então, a questão do limite, por exemplo, hoje, ela está confusa. Então, quando conversamos com mães, com os pais, existe uma confusão do que será que é esse limite. Exemplo que a gente até conversou num outro momento é da criança pequenininha que antes era enroladinha numa fraldinha e ficava bem fechadinha, quando ela é bem pequenininha. Hoje em dia, se questiona isso porque a criança precisa ficar livre. Mas médicos falam que essa contenção, para uma criança que acabou de sair de um lugar super, onde ela estava contida, dá segurança. Então, o limite, ele tem como
como ideia principal, o limite é de proteção. Sim. Então, quando a gente fala limite, ele pode gerar uma série de dúvidas, mas o limite serve para proteger. Quando a criança tem, quando é exercido um limite sobre ela, ela vai ter mais segurança. E se ela tem segurança, isso vai ser refletido na vida dela. Sim. Dela com ela mesma, dela em relação ao outro. A criança que não tem limite, o adolescente, o jovem, que não sabe qual é o seu limite com o outro, no encontro com o outro. Sim. Ou não sabe qual é o seu limite com dinheiro. Ou não sabe qual é o seu limite de comer. Sim. Porque a gente precisa barrar. A gente literalmente precisa dizer, olha, querido, até aqui você vai, daqui você não vai. Até porque quem sabe isso é o adulto, né? Somente. Isso também a gente Esta é uma outra questão da educação dos dias de hoje. Então, o adulto é você. Então, a mãe, o pai, o educador, quem é que cuide, né? O tutor daquela criança. O adulto é quem sabe o que é melhor. Então, a gente ouve hoje, muitas vezes assim, ele não quer tomar banho, ele não quer, ela não quer essa escola mais. Ela não escolhe isso. Não nesta fase. Ela não escolhe isso. Então, a gente está vivendo um momento confuso do que soltar e do que puxar. E, de repente, coisas que a criança precisa ser solta, por exemplo, come sozinho, escova teu dente sozinho. Pega a sua sapatilha aqui e tenta colocá-la sozinha para entrar. Organiza suas coisinhas. Organiza sua malinha para vir para sintonia. E daí a mãe faz porque é mais rápido. A mãe faz porque a criança não vai fazer direito. Ela não vai mesmo, mas isso você solta. E o restante você segura, né? Então, a gente pode até depois caminhar para birra, para uma série de coisas, mas é nesse caminho. É isso que eu ia te perguntar também, porque nesses momentos, né, onde os pais querem ter um tempo de qualidade, às vezes isso se confunde com um tempo onde só tem coisas boas, né? Só tem momentos legais. Vira uma frustração o momento da birra. Né? E outra coisa que eu já vou mencionar agora, mas a gente pode falar depois também, é a questão dos 3 anos, né? Que quando o neném começa já não é neném, né? Tá virando criança, assim, maiorzinha. E começa a dissociar da ideia de... É que eu tô misturando muita coisa aqui, gente, enquanto eu tô falando. Não tem problema. Porque a criança, muito neném, ela é a mãe, né? Até assim, com 3 aninhos, ainda ela é a mãe, ela é o pai, ela é o ambiente, ela é uma esponjinha. Então, no momento que ela começa a dissociar, ela começa a falar não para tudo, criando a sua identidade, né? Você vai poder falar melhor sobre isso. E daí já começa a ter alguns atritos, né? Com a relação com os pais, tal. Isso vira, muitas vezes, frustração para os pais, para a mãe, enfim. Que é esse lugar um pouco do que é birra, do que é realmente a vontade da criança, né? Eu acho que é uma linha tênue, né? Nesse lugar. Super. Esses 3 anos, legal você trazer, porque ele é um marco importante quando a gente vai falar de biografia humana, porque ele é como se fosse o primeiro toquezinho da nossa individualidade. Ela vai chegando bem devagarzinho para quando a gente está por volta dos 21 anos. A gente vai, né, naquele momento de sair de casa, que existia antigamente. Teve uma época, gente, o pessoal saía de casa. Com 20 anos. Tinha uma época que isso acontecia. A adolescência não acaba nos 24. Não acaba nos 33, não acaba. Então, essa individualidade que vai chegando devagarzinho, ela dá o primeiro soprinho dela ali com 3 anos. E o que acontece? A criança que realizou os 3 maiores conquistas de toda a vida dela, antes dos 3 anos, a gente realiza as maiores conquistas da nossa vida, a gente realiza até os 3 anos, que é andar, falar e pensar. Então, não precisa se frustrar aos 30. Não precisa se frustrar, porque já cumpriu. Você já conquistou muita coisa. Pensar que isso, a gente fala assim, que é carregado pelos deuses, né? Porque a persistência que a criança tem, a força que a criança tem para se levantar centenas de vezes até ela conseguir andar, é algo que depois da nossa vida adulta, a gente não tem mais essa persistência para perseguir um sonho. A criança tem. É verdade, Então, ela vai nessa ordem. E o que acontece? Com esse lampejo dessa identidade que está chegando, a gente, para saber quem a gente precisa saber quem a gente não é. Então, tudo aquilo que não sou eu nego. Então, ela vai precisar falar não e fazer birra para tudo, para que ela comece a se separar. Que legal. Temos a luz de novo, vamos recomeçar. Então, a gente estava falando sobre esse momento de birra, né, Erika? E, às vezes, talvez o nosso mundo tá tão corrido que a gente já acha que a criança pode se resolver sozinha nesse momento de birra. Ou por que ela tá fazendo birra? Tem essa desconexão, né?
E, na verdade, ela só tá descobrindo o mundo, então, né? Exatamente, ela só tá descobrindo os limites dela. E sim. isso é tão importante, né? Sim. Pensar que a criança poderia não fazer a birra ou tentar conversar. O que acontece muito também é altas DRs com criança pequena hoje em dia. Isso é muito comum. Numa tentativa de um entendimento, inclusive equivocado, sobre educação positiva, sobre uma série de coisas, a gente entende, confunde as coisas. Por isso que eu falo que a gente está num momento confuso mesmo. E não é hora de... Essa criança, essa fase, agora fazer um link bem importante com um tema desta fase, olhando pela biografia humana, que é a imitação. O aprendizado da criança até os 7 anos, até um pouquinho mais, é por imitação. Você pode fazer um TED para ela, faz uma palestra para a menina, discute a relação e o sexo dos anjos, etc. Ela ouve igual o Snoopy, que antigamente, quem for da minha idade vai lembrar. É assim, não serve conversa. Servem, né? Frases importantes que vão determinar a ordem, né? Ao que você que sabe o que é melhor para a criança e dizer o que é para a criança e o que você faz. Então, a criança, ela é aquele ambiente. Então, a gente fala assim, meu filho tá muito agressivo na escola. Ele tá brigando aqui na aula da sintonia, tá beliscando a amiguinha. Ele tá... Perdemos a luz de novo, mas continuaremos. A gente só vai fechar esse raciocínio. O que acontece? Ele tá refletindo, gente, o que ele vive em casa. A gente fala que a criança nada no nosso aquário. Que lindo isso, né? É isso. É muito bonito, porque eu falei da criança ser uma esponjinha. É isso. Cedo, mas estende isso, né? Eu acho que, de certa forma, nós somos muito... o ambiente que a gente vive é muito importante, sempre, né? Mas eu acho que nessa primeira infância, eu acho que é o momento mais importante. Nessa fase, você tá com 36 anos, eu tenho 46 anos. Em teoria, a gente tem uma individualidade para sustentar e reagir àquele ambiente. A criança não tem essa proteção. Então, nós temos que criar esse ambiente para a criança. Então, o ambiente da casa molda. Por isso que daí começa a ficar muito, às vezes, pesado para os pais, para os educadores, pensarem de que tudo é minha responsabilidade. Não no sentido ruim só da palavra, mas no sentido não no sentido da culpa. Isso é péssimo, porque a gente vai fazer e vai errar, e assim a gente segue a vida de educador. Mas no sentido de responsabilização. O ambiente da casa, nesse momento, molda essa criança. E molda ela em todos os sentidos. Inclusive fisicamente, a antroposofia vai dizer. Que questões físicas de saúde que a gente vai desenvolver na vida adulta, elas têm a ver com o que foi plasmado na primeira infância, de acordo com o ambiente que ela viveu. Caramba, que interessante. E por hoje é só, né? E fica assim, sobe crédito. Não, que interessante tudo isso, né? E a gente também aqui como escola, né? Eu falei que a Érica, ela faz o treinamento aqui dos nossos professores nesse lugar de poder olhar a criança, o adolescente, o adulto como um ser que não chega sozinho aqui, né? Que ele chega junto com uma história. Então, acontece muito disso aqui, assim, no sentido de... Acontece uma situação dentro de sala, a gente vai conversar com o responsável e, às vezes, isso está acontecendo também na escola ou alguma situação de casa que passou para esse outro ambiente, né? E o que você indica, assim, para os pais, para se atentarem nessa primeira infância, assim, o que é mais importante nesses primeiros 7 anos? Eu sei que é quase uma vida inteira, né? Com tantas mudanças que acontecem, mas o que é mais importante nesse momento de vida da criança? Olha, o Steiner vai trazer que a gente não tem só 5 sentidos, como a gente estuda. Nós temos 12 sentidos. E na primeira infância, então na primeira, na segunda e na adolescência, a gente vai desenvolver 4, 4, 4. E os primeiros 4 sentidos que a gente desenvolve nessa primeira infância são vital, que é o sentido literalmente, sabe quando você agora adulta fala, parece que eu vou gripar. É um sentido de que você percebe o seu corpo vital mesmo, você percebe a sua saúde, o da saúde. O sentido do tato, por isso ele experimenta tudo, o dedão do pé, a terra que está no chão, e ele experimenta tudo. O do equilíbrio e o do movimento. Se a gente está desenvolvendo esses 4 sentidos,
a gente pode dizer muito claramente o que é que a gente precisa para essa criança. Ela só precisa de um ambiente amoroso, caloroso, seguro, para ela poder desenvolver essas 4 coisas: movimento, equilíbrio, a própria saúde, a vitalidade e o tato. E daí entra no tema do brincar. Eu ia te perguntar isso, né? O tema do brincar. Que fora as telas, né, que hoje estão super dentro do nosso dia a dia, mas o quanto é importante a criança brincar com o simples, né? Trabalhar a criatividade nas brincadeiras, né? Porque hoje tudo chega pronto, né? E acho que você vai falar disso também. Mas o quanto é importante se brincar com simples mesmo, de andar descalço, né? De brincar com grama, com terra. O quanto isso é importante para a criança também. Eu acho que é dentro desses quatro sentidos que você falou, né? Sim. Você sabe que se você entrar num consultório de um médico antroposófico, você vai encontrar uns brinquedinhos assim que parece que são de 1870. Então, eles são de madeira, com peças faltantes, 3 panelinhas de verdade esquecidas ali, e é só. E daí ele vai te dizer, ou numa escola Waldorf também, né? E daí ele vai te dizer que é só isso que ele precisa, que a criança precisa. Ela não precisa de nenhum de todos os 100 brinquedos que ela ganha em todos os aniversários. Ela não precisa disso. E muito menos ela precisa de tela. Por quê? Porque o universo que a criança é capaz de imaginar, porque ela brinca muito mais com o que fisicamente está presente aqui, é muito, muito maior do que o produto pronto. Então, quando a criança recebe uma boneca que tem os olhos formados, toda a roupa, ela tá com o corpo formado, ela inteirinha pronta, eu quebro, eu diminuo a capacidade criativa que essa criança está desenvolvendo naquele momento. Porque a criança é capaz de ficar brincando com uma coisinha pequena, um pedaço de madeira, por muitas horas. Sim. E daí você vai falar, não, meu filho não faz isso, eu preciso sentar com ele para brincar. Não precisa. Nem deve. E olha uma outra coisa que acontece de uma cobrança da maternidade ou a paternidade perfeita. Eu preciso sentar e ficar brincando com a criança depois de tudo que eu fiz durante o meu dia. Eu tô privando ela da criatividade que ela vai desenvolver olhando para aquele pedaço de panelinha. Que legal. E eu falo assim, legal que nossa, parece que abre mesmo um outro lugar, né? E às vezes isso até é delicado da gente falar, porque tem tantos estudos, né? Tanta pesquisa, tanta informação. Estímulos. E é isso também, né? Assim, eu acho que de que você quer que seu filho seja alguém, assim, de alguma forma. Então, já desde cedo, estimula a criança a pensar, a fazer, a raciocinar. Claro, por ela própria, né? Que a gente falou que isso é importante, mas num lugar de empreendedorismo, de tarará, adultecendo essa criança antes do tempo. Às vezes ela só precisa ser criança. Às vezes não, ela só precisa ser criança, né? Ela só precisa ser criança. E esse adultecer, como é que você observa isso também dentro do olhar antroposófico? Tem algumas coisas acontecendo, né? A gente está reduzindo a infância, ampliando demais a adolescência e a vida útil adulta. Então, a criança precisa crescer logo. O adolescente não amadurece. O adulto quer continuar jovem até depois de não sei que idade. Sim. E eu não tô aqui nem fazendo juízo de valor de como cada um quer cuidar de si. Não é sobre isso. Sim. É só sobre entender a imagem daquela fase. O que ela traz pra gente de paisagem, assim, o que ela traz pra gente de aprendizado, né? E a criança, do 0 ao 7, que é a que a gente tá falando, ela ainda não terminou seu desenvolvimento físico. Então, do ponto de vista da antroposofia, da medicina antroposófica e todos os estudos ligados a essa antropologia do ser humano, o que vai dizer? Que ela ainda tá terminando. Ela ainda está terminando de se preparar para esse mundo. Toda vez que eu exagero nos estímulos, exagero na exigência cognitiva, que eu intelectualizo a criança, toda vez que eu torno ela um mini adulto, a criança coach, como a gente brinca, toda vez que eu faço isso com a criança, eu tô tirando energia vital dessa criança. Tanto que criança que está muito no mental, que não deveria estar jamais, ela tá pálida. Ela é uma criança de mãozinha gelada. Ela é uma criança de fundo aqui de olho. Tá cansada?
Essa fase, gente, a criança só tem que dormir certo. A gente diz assim, ela só tem que dormir. Não é nenhum momento... A gente vai falar de valores e crenças e hábitos no próximo setênio. Nessa fase é aquele cuidado. Então, a criança tem que comer bem saudável. Ela tem que dormir cedíssimo. Uma criança de 0 a 7 anos deveria dormir 7, 8 horas da noite. E daí a gente ouve muitas pessoas falando, não consigo, meu filho vai dormir 11 horas da noite. Gente, tá tirando a vida dela. Então, é dormir, comer e brincar. Só. Se tá frio, põe roupa. Se tá calor, tira a roupa. É isso. Sim. Só que a gente complicou muito a vida. Eu não lembro, eu acho que foi você mesmo que comentou que os seus filhos estudam na Waldorf, né? Estudaram muito tempo enfim, não lembro, mas acho que foi você. Que algum pai chegou na escola perguntando assim, e a criança com 3 anos e falando, o que essa escola vai fazer para que meu filho passe na faculdade? Alguma coisa assim. Daí a diretora falou, pelo amor de Deus, ele só tem 3 anos, né? Assim, então, essa ânsia da criança já começar uma formação para ser alguém, como se o seu trabalho determinasse quem é você, né? Tá muito nesse lugar também, assim. Então, tudo isso que você falou agora e que, né, todo o nosso podcast aqui, fala, acho que principalmente sobre viver essa fase, cada fase no seu tempo, porque senão de alguma forma a gente vai viver isso depois, né? Às vezes adulteceu muito cedo, vai ser uma criança lá na frente, né? Ter atitudes, enfim. Então, acho que de tudo que a gente falou, acho que o que fica um pouco é isso, para deixar a criança ser criança nessa fase. Exatamente, deixar ela ser criança, porque ela precisa disso para o seu desenvolvimento. A gente nem vai entrar aqui agora, mas inclusive essa preocupação de que eu já ensino letras em casa, eu já faço coisas em casa e eu faço ele pegar na caneta pequenininha com 3, com 4 anos. Ele sabe escrever o nome dele, ele reconhece. E eu só vou fazer só uma imagem que a pedagogia Waldorf traz, que é tão linda, que ela fala assim, mãe. Mãe é uma palavrinha com 3 letras, né? O M, o A, o E e o tio. Então, a criança, se você tentar imaginar, não dá, porque a gente já passou disso, mas o que significa a mãe? Ou uma árvore? Ou o amor para uma criança de 3, 4 anos? Gente, não cabe nessa sala, não cabe na sintonia, não cabe nesse bairro. Sim. E daí eu digo para essa criança que o quê? Mãe é isso aqui, ó, palito, um palito, um palito, um palito. Outro palito, outro palito, outro palito. Aquilo, gente, animicamente, no coraçãozinho da criança, de alguma maneira eu diminuo. Ela não precisa disso, ela vai escrever. Então, os nossos desafios do futuro não são de ordem intelectual. Não são de ordem intelectual, porque abre inteligência artificial, gente. Abre chat GPT, qualquer coisa você encontra. Sim. Não é um problema de conhecimento. A gente tem outros desafios. A gente tem jovens e adolescentes ansiosos e depressivos. Sim. O futuro da nossa humanidade está depressivo. Então, a gente precisa olhar para essa primeira infância e deixar ela ser alegre. Sim. Ela ser viva. A criança precisa ser viva. E onde que está a vida? Tá dentro de um lugar? Tá fechada num cimento? Onde que está a vida? Tá na terra. Tá na árvore, tá na plantinha, tá na madeira, tá em tudo que é vivo. Sim. E a gente tem que deixar a criança viver isso. Sim. Ai, quanta coisa boa de ouvir, né? Quanta troca gostosa. Então, agora a gente vai para a nossa Maju, que está com as perguntas que nos mandaram. Bora lá, Maju. Érica, eu separei 5 perguntas que fizeram para você, tá? A Fernanda perguntou: como diferenciar o que é birra, o que é falta de concentração e o que é excesso de telas? Tá. Eu acho que a birra a gente pode olhar para esse caminho dessa busca dessa individualidade, né? Dessa busca dessa individualidade, que pretensão a minha. Deixa eu testar aqui para ver o que é que eu consigo. E o limite vem como esse espaço. Então, a diferenciar a birra tem a ver com eu quero isso agora. Não é agora. Eu não quero tomar banho.
Você só vai. Você não vai ganhar nada pra tomar banho. Uhum. Você não vai... Não é pra você... É porque você vai porque você vai. Uhum. E é isso. Então, a birra, ela tem esse lugar. A falta de concentração e o uso de tela, eu acho que eles são muito próximos. Nós não vamos entrar aqui em termos, né? Uhum. Mas a gente pode dizer que o uso das telas, ele está prejudicando significativamente a concentração de crianças, de jovens e de adultos. Uhum. Só que o adulto já foi concentrado. Ele conseguiu desenvolver isso, Sim. né? Eu, adulta, por exemplo, olhando, não existia isso na minha época. Uhum. Então, eu acho que eu consigo aprender a voltar. A criança não tem para onde voltar, Uhum. porque ela está aprendendo agora. Sim. E a gente não sabe quais consequências isso vai trazer no futuro. Sim. Deixa eu só comentar uma coisa interessante que eu vi uma educadora falando, que o adolescente, só que era adolescente, né? Depois, nossa, gaguejei. Traremos Érica aqui novamente para falar sobre adolescência, né? Mas só pra gente não misturar os assuntos. Mas ela falava que a adolescente, sua filha de 13 anos, né? Falando com os pais, ela tem o total direito de ficar brava com alguma ordem que você passar para ela. Não quer tomar banho, vai tomar banho sim. Aí você quer que a sua filha te obedeça, aceite tranquilamente. É uma coisa que ela não quer fazer, então assim, tá tudo bem. Ela tem todo o direito de ficar brava enquanto ela não, né, faz uma coisa que você mandou ela fazer. Mas ela tem que fazer o que você mandou ela fazer, porque o adulto é você. Então, acho que é um na pouco vida isso, adulta, né? a gente ali a gente tá ensinando para ela Uhum. que no futuro vai estar chovendo, friozinho, a cama dela vai ser o lugar mais gostoso do mundo, mas ela tem que levantar para trabalhar. É isso que nós estamos ensinando quando a gente fala, você vai tomar banho porque vai. Sim. Não é Pronto, porque não tô levando livrinho, não tô, Sim. eu vou te dar doce depois, eu não vou te dar nada. Você vai porque você vai. Isso é verdade, gente. E é engraçado, né? Porque eu acho que é um pouco também no lugar da dificuldade da ideia do seu filho não te amar de volta. Sim, eu sei porque eu sou mãe. Eu tenho esse medo igual todo mundo, mas a gente tem que se conscientizar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Que aquele tempo de qualidade, daí você vai brigar, né, com a criança. Que adulto você quer, gente? Eu sempre quis ter filho. Eu lembro que a vida toda eu quis ter filho. E eu via algumas amigas falando que queriam ter filho porque adoravam carregar o bebê e brincavam de boneca. E eu nunca fui essa criança. Uhum. Daí, quando eu fui crescendo, eu pensava assim, nossa senhora... Que adulto que... Se eu tiver um filho, que adulto que ele vai ser? Eu lembro de me perguntar isso quando jovem. Uhum. E essa pergunta eu carrego. Eu carrego assim, que adulto que eu quero? Uhum. Então, que tipo de adulto eu quero? Uhum. E olho pra ele e falo, meu Deus, eu quero me orgulhar dele ser de um homem, meu filho, ou de uma mulher incrível. Sim, sim. E eles falam, tem horas, eu já ouvi várias, gente. Falam, nossa, mãe, pelo amor de Deus, eu já ouvi, eu odeio você. Também já disse que não pode, mas já ouvi isso. E eu falo, pra mim tá tudo bem. Você vai fazer e acabou, porque é bom pra você. Sim. Uma vez eu ouvi uma educadora, tem várias, gente, muito legais. A gente pode até colocar várias no Instagram mesmo. Sim. E ela falando assim, eu não deixo meu filho gritar comigo ou me agredir, não porque eu me ofendo. Uhum. Não é por isso. Porque tem essa coisa do adulto se ofender com o que a criança faz também, gente. É a gente que não tá curado. Tem que ir pra terapia. Então, o que acontece? Eu não deixo, ela fala, porque ele tá ferindo a psique dele. Ele tá ferindo a alma dele. Porque ele não quer fazer isso. Ele tá ferindo a alma dele. E quando isso acontece, isso vai dar transtorno no futuro. Então, você não pode falar desse jeito. Eu sou a mãe, eu sou a avó, eu sou a tia, eu sou a tutora. Eu sou a adulta. Sim. E eu sei o que é melhor. E a minha voz não precisa nem aumentar, até diminuir. Não precisa nem aumentar. É só e acabou. Funciona sempre na minha casa, gente? Não. Mas a gente vai tentando e vai aprendendo. Sim, isso. Eu acho que eles estão aprendendo e a gente também, de alguma forma, né? Como pais, como professores também, né? Exato. Porque isso também chega pra gente como professor, né? Total, eles são os maiores dos educadores. Sim, sim. Muito legal. Próxima, Má. A Júlia perguntou, estou grávida e com muito medo.
Qual é a coisa mais importante para se fazer nessa primeira infância? Ai, que linda essa pergunta, assim, porque daí a gente também acha que a gente tem que fazer o quarto perfeito e o berço tem que ser o mais caro e ele tem que ter roupas, eu tenho que ir para Miami fazer todo o enxoval e pode ir porque é muito legal viajar, mas o ter que... A gente não tem que nada. A criança precisa, ela tá no quando ela nasce do Moisésinho, sabe o ninho que a gente falou lá atrás? Ela precisa de ninho caloroso. Sim. E daí, tem uma coisa tão linda que isso eu aprendi na pedagogia Waldorf com as professoras. Elas dizem assim, que não é nem o resultado do que você tá fazendo, não é nem o jeito que você falou, não é nem o produto da sua tentativa, mas você tentar ser melhor. Porque a criança, ela só precisa que você tente. Então, às vezes, assim, é uma oração, cada um na sua religião, né? Uma meditação naquela noite que você tá olhando para aquela criança e falando assim, eu não sei como que eu vou lidar. Isso fala-se muito na pedagogia Waldorf. A criança tá com dificuldade lá, tá difícil lidar com ela na escola, tá difícil. A professora chama a gente para conversar e diz assim, vamos pensar junto em como que a gente pode fazer isso. Gente, isso tem uma força. Um pai e uma mãe, ou pessoas que moram na casa, se conversarem para dizer como que você acha que nós podemos fazer. O poder, não sei nem como falar a palavra correta para não ferir nenhuma crença, mas o poder dessa atitude, ela é avassaladora pela criança. Eu já vivi isso, gente, de sentar com a professora e falar, eu não sei como lidar. Ela fala, eu também não sei, vamos chegar de noite, fazer um pensamento. Na semana seguinte, ela falou, o que você fez? Eu falo, nada. Eu falo, e você? Nada. Ele tá muito melhor. O que é isso, gente? Então, para essa mãe que tá grávida, ela só precisa estar ali. Aquela criança só precisa de um lugar quentinho para estar e de amor, ela só precisa disso. E da comidinha ali, né? Sim. Comidinha é só isso. Mais nada. Hoje em dia fazem a gente acreditar que a gente precisa de tanta coisa, né? Em tantos lugares, assim, não só na maternidade, né? Mas em tudo, parece que a gente tá sempre devendo alguma coisa. Sempre. E a gente esquece do essencial, né? E daí a gente aprende isso, só que a gente depois é tomado de novo por essa venda e a gente precisa ficar se reafirmando isso. Não, deixa eu voltar, deixa eu voltar. Isso é muito importante também. Que legal. É isso que você falou, acho que é um pouco do poder da intenção, né? Da energia chegar antes, de alguma forma, né? O poder da intenção é muito forte, né? E a gente precisa... Porque você tá com a intenção verdadeira de ajudar aquela criança. Você sabe, eu não sei se eu posso falar que já é uma coisa que eu sempre trago quando eu vou falar de criança, que eu aprendi isso com uma médica e eu trago, que ela fala assim, a gente deveria se fazer todos os dias 3 perguntas. Acho que eu já falei, né, em treinamentos aqui, que é, quem é você? O que você veio realizar e como eu posso ajudar? E essa pergunta você pode falar, como assim? É a gente entender de verdade que aquela criança que acordou hoje não é a mesma que dormiu ontem. E ela tá se revelando dia depois dia e vai fazer isso até a vida adulta. E ela veio realizar alguma coisa bem bonita aqui na Terra. E a gente só trouxe ela até aqui. Então, a gente trouxe ela aqui, seja na adoção, seja na barriga, para que ela possa viver aqui e ela vai realizar algo. Como é que eu posso fazer para ajudar e não atrapalhar? Então, a gente tira toda essa crença de que sou eu que educo. A criança, ela é um ser humano, gente. Ela tem coisa dentro dela. A gente precisa abrir esse espaço para isso aparecer. Não na forma da malcriadagem. Não. Isso você vai orientar. Você vai orientar seu papel. Mas... nessa vontade. Às vezes a criança não tem certas vontades. E daí tudo bem também. Maju? Tem mais, Maju? A Karen falou, como lidar com a demanda de trabalhar, cuidar da casa e ainda ter que brincar com a minha filha? Então bem legal. A gente falou ali atrás ter que... A criança brinca sozinha. Se a gente não entregar tudo pronto. Agora, se a gente entregar o celular... Senão o celular ela fica vidrada, acabou. Mas se a gente entregar o brinquedo que brinca sozinho... daí a gente vai ter que sentar junto, porque daí não supre a necessidade dela. Então, a gente tem que deixar ela se virar com muito pouco. É aí que surge a criatividade, que daí a criança para um tempão brincando com a mesma coisa. Não que a pessoa não precise estar junto, né? Ela tá ali no ambiente seguro, ela tá ali junto. cozinhando. Mas chegou, ela tá cozinhando. A criança tá ali. Mas esse parar para brincar com a criança...
Isso não precisa acontecer desse jeito. É lógico que você vai fazer isso quando você tiver esse... Claro. Mas para a criança brincar, ela não precisa da mãe e do pai para brincar. Ela tem criatividade sozinha para Não ela tem fazer o isso. que brincar com meu filho, né? Não tem, que tá você ali. vai fazer isso quando você quiser, sentar e se divertir junto com ele. Sim. E daí é legal. Só que não com brinquedos que brincam sozinhos. Uhum. Eles fazem tudo sozinhos, você não tem que fazer nada com ele. Sim. Então isso, a gente vai ser processado pela ReHap. Este podcast não tem o apoio da... Legal. A Renata falou, não consigo colocar limites no meu filho. Ele tem 4 anos. O que devo fazer? Às vezes eu sinto que falta pra gente essa coragem mesmo de dizer, eu sei o que é bom. Uhum. E a gente sabe. Então, Renata sabe o que é bom. Uhum. Você olha pro seu filho e você sabe o que é bom. E nesse momento é a hora de não ou é a hora de sim. Tem uma coisa que a gente aprende também muito com esse olhar da antroposofia, que é a contenção. Isso vai soar um pouco estranho, mas eu vou tentar explicar para que não fique nenhum mal entendimento. Então, às vezes a criança é pequena, ela tá lá se debatendo. Lá. O certo mesmo é pegar essa criança, botar no colo, colocar uma perninha aqui, a outra aqui, cruzar o bracinho dela e só fazer assim, dar um abraço. Uhum. Suando lá, você suando, a criança suando, gritando, vai dar alguns segundos, talvez alguns minutos, e a criança vai amolecer. Uhum. Porque ela foi contida. Uhum. Gente, muito da histeria que nós vivemos hoje, muito da falta de limite que nós vivemos hoje é falta de você tá comigo, eu que tô mandando aqui, com amor, sem nenhuma agressão, nada. Uhum. Com amor, eu que tô aqui, eu te protejo. É não. Eu vou dar um exemplo de Joinville. Uhum. Eu tava com a Maria Rosa. Uhum. Minha filha tem 11 anos. E ela pediu pra ficar até mais tarde assistindo uma parte do show lá. Sim. E eu falei não. E daí ela falou, deixa. Eu falei, ai, tá bom, tá aqui, né? Eu deixei. Quando ela entrou em casa, meia-noite ela fez assim, por que você me deixou decidir? Eu não aguento, você sabe. Uhum. Eu sei o que é melhor pra ela. Uhum. Era não ter ficado, ela ter voltado chorando. Uhum. Eu sei que era. Uhum. Só que eu quis fazer um agrado Sim. nessa, gente. A gente corre muito risco de prejudicar o nosso próprio filho. Uhum. Então, nós sabemos que é melhor. Então, a Renata sabe o que é melhor pra filha dela. E é tão interessante isso que aconteceu uma situação que isso a gente fala no lugar de primeira infância, né? Um dia na minha aula com as adolescentes, uma delas chegou atrasada e a hora que ela entrou na sala, ela já estava com o olho aguado. Daí eu falei, o que aconteceu? Ela já começou a chorar. Eu falei, vem aqui. E abracei ela. Nesse abraçar, ela fez e chorou. Isso. Então, o abraço, ele é muito poderoso. Muito. Seja no momento, né, de contenção para uma birra, porque foi um momento de esperneio que ela estava muito brava, ela não dividiu comigo o que tinha acontecido, também não me importa, mas sentia que era um choro de raiva. E esse abraço, não de contenção, mas de tá tudo bem, vem cá, já acolheu e tudo ficou bem. Então, assim, o abraço é muito poderoso mesmo. O tato está sendo desenvolvido na infância. Você imagina a importância disso nessa primeira infância? Sim. É muito. Sim. É muito. Última pergunta. A Larissa perguntou, quanto tempo as crianças na primeira infância podem ficar nas telas? Nada. Não podem Por hoje ficar é só, nada. E pessoal. por hoje é só. Muito obrigada. Sobe crédito de novo. Olha, se a gente vai olhar do ponto de vista desse caminho que a gente está fazendo aqui, é nada. É nenhum minuto. Isso acontece na minha casa ou na casa de quem perguntou? Não. Uhum. Então, eu acho que daí o equilíbrio é fundamental. Na criança até 3 anos é nada mesmo. Daí eu não tô brincando. Da criança até 3 anos é nada. Érica, você fez isso? Não conhecia antroposofia, não conhecia nada disso, não conhecia nada. Uhum. Eu deixei meus filhos ficarem, eu acho, nessa fase. Não sei se eu tinha alguma coisa em casa. Mas, até 3 anos é nada. A criança é puro mundo etérico nessa fase. E ela é um serzinho de luz. Então, seria nada. Depois dessa fase, alguma coisa. Mas a gente precisa se cuidar, o adulto.
A gente precisa se cuidar, a gente precisa ter momentos de lazer a gente precisa ter terapia, a gente precisa se cuidar para que a gente aguente o choro de não dar. Para que a gente aguente a birra de não dar, para que a gente aguente a família falando, nossa, você vai criar seu filho numa bolha? Eu já ouvi isso. Sei lá quantas bolhas existem, porque todo mundo vive dentro de bolhas, né? Cada um vive na sua bolha, assim, né? De fato. Esse não deixar, hoje eu tenho um pré-adolescente em casa, ele usa, e daí o que você faz? Você contrabalanceia com esporte, com isso, com aquilo, com natureza. Ele acabou de voltar de uma vivência de 3 dias no Petar, né? Lá nas cavernas. Ele entrou no carro e se viu no espelho depois de 3 dias pela primeira vez. Foi tão interessante essa vivência. A gente olhou, ele fez assim... Faz 3 dias que eu não me vejo, eu tô achando que eu tô diferente. Ele começou a se olhar no espelho. 3 dias. E de repente ele fez assim... Nossa, mamãe, eu tô me sentindo mais vivo. Parece que o celular faz estranho pra mim mesmo, igual você tá falando. Então eu vou falar pra vocês, gente, é só a gente se colocar no lugar. Para ali. Primeiro que você fala, eu vou só responder uma mensagem, 45 minutos depois, você tá ali vidrado. E quando você solta, dá uma dor estranha, dá um negócio estranho. E às vezes você não respondeu essa mensagem depois de 45 minutos. Você viu qualquer outra coisa. A criança que tá formando seu cérebro ainda, seu pulmão ainda, que não terminou a formação dela física. Gente que não tem recurso nenhum para lidar com emoções ainda, vai aprender tudo isso. Ela tá vidrada num lugar onde ela não precisa mexer muito o olho. Vocês estão sabendo que os olhos estão secando muito mais, a venda de colírio está aumentando, porque o olho seca não só por causa das queimadas que nós estamos vivendo, mas porque a gente fica, quando tá olhando pro celular, a gente não pisca quase. Essa é uma coisa, e tem estudos que mostram que quando você faz cirurgia dos olhos e você não pode mover muito eles, uma tela é colocada na sua frente, porque o movimento acontece lá e não no olho. Ele fica parado. Então, problemas de musculatura ocular, problemas de concentração, problemas neurais, problemas em torno de problemas. Tem um livro recém-lançado de uma psiquiatra, eu acho, falando sobre a geração da ansiedade, alguma coisa assim, eu não sei o nome exato, lançado agora no Brasil, falando sobre e culpando o uso de telas para toda a geração de ansiedades e depressões que a gente está vendo na infância, na adolescência e na juventude. Sim. É sério, né? É muito sério. Temos mais uma pergunta, Mar? Não? Então, agora, pra gente encerrar, eu vou pegar a minha tela. Tudo bem. Tudo bem. Porque assim, pra gente terminar o podcast, eu falo 5 palavras que tem a ver com o nosso Sintonia Educação. E cada palavra você ou fala uma frase, fala uma palavra, algo que faça sentido com essas palavras, tá? De frente com Gabi. De lado com Bia. Saúde. Saúde é viver mais na natureza. Arte. Arte é a maior ligação com aquilo que é invisível e o que é divino e o que é espiritual, e que a gente precisa colocar essas crianças conectadas a isso. Autoconhecimento. Já que a gente está falando de primeira infância, autoconhecimento para quem cuida, para quem educa. Para mim, ele é o único caminho para a gente melhorar esse mundo. Infância. Precisa ser respeitada e preservada, protegida. E educação? E a educação precisa formar seres humanos livres, de pensamento livre. Ela não pode ser castradora, ela precisa ser livre. E pra gente fechar, então, agora, assim, de fato, esse vídeo vai ficar, esse áudio, né? A gente tá no YouTube, no Spotify, por muitos anos. Então, se alguém daqui muitos anos pegar esse conteúdo para assistir, que mensagem que você deixaria, assim, que vai ficar? A mensagem, já que a gente falou de primeira infância, de preservar, de uma série de coisas, a gente precisa se lembrar do que é ser humano.
A gente está esquecendo, eu acho, disso e está colocando um monte de regras novas, de regras que não existiram e que, na verdade, estão prejudicando o nosso desenvolvimento. Então, lembra o que era ser criança na sua fase e olha para a criança desse jeito. A simplicidade é o novo, né? It's the new black. É o incrível. A gente precisa tirar um pouco dessas nuvens da nossa frente, essas cortinas todas, e olhar de fato o que importa, o que é simples. Muito bem, obrigada, Eriquinha. Obrigada. Incrível ter você aqui. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti estar do lado da Érica, aprendendo, ouvindo, trocando. Eu acho que você volta com a gente aqui para outros temas também. Por favor. E obrigada para você que acompanhou com a gente até aqui e segue ligado no Sintonia Educação. Beijo. Uhul. Ei!